pesquisa que foi realizada na Universidade do Sul da Califórnia, que analisou, acho que mais de 1.000 filmes entre 2007 e 2016, e dos mais de 1.000 diretores que estavam envolvidos nessas produções, apenas 4% eram mulheres, sendo que 3 eram mulheres negras, 2 eram asiáticas e 1 era latina. Então você vê que as coisas vão se filtrando assim, e você vê muito pouco dessas pessoas por trás das produções, então você vê muito pouco dessas histórias sendo contadas, né? E aí o Parasita tem a coisa mais legal é que ele foi realmente produzido na Coreia do Sul, que tem inclusive um cinema muito forte, para quem gosta de acompanhar essas coisas mais fora daqui desse eixo Hollywood, tem produtos muito interessantes lá. E também tem o Podres de Ricos, que ele é um filme americano, mas ele teve uma produção, uma equipe de produção com maioria, não, foi 100% asiática, e o elenco também. Então, entra também essa questão do povo asiático, que também acho que entra a questão da ancestralidade deles, né? Essas pessoas também vieram para cá, para o Ocidente, em situações que se perderam, assim, da onde que eles eram e tudo mais. Então, a gente percebe que cai naquela coisa de sempre ter o homem branco contando as histórias e protagonizando. E aí você entra nessa parte do capitalismo, que era até uma fala que eu ia pontuar no começo, que eu falei que o Pantera Negra, as pessoas falavam que não ia dar dinheiro, que aí você entra sempre nessa parte do capitalismo. Os filmes que os brancos julgam que eles não vão ser vistos naquilo, eles acham que não vai dar dinheiro, que não vai dar bilheteria. E, porra, tem muita gente que tá querendo se ver na tela, entendeu? Se ver representada as mulheres, os negros, os asiáticos, LGBT, e a gente entra em vários nichos, pessoas com deficiência, assim, tem vários nichos que a gente não vê sendo representado, e alguns que estão ali numa porcentagem minúscula, né, da quantidade de filmes que você vê sendo lançados. E aí eu acho que o Parasita quebrou realmente, assim, acho que foi uma vitória que todo mundo comemorou, brancos, negros, mulheres, LGBT, todo mundo comemorou, porque foi uma vitória que você viu realmente algo sendo renovado ali, né? And the Oscar goes to Parasite. Eu não sei em quanto tempo isso vai se refletir, né? Porque as coisas mudam muito de um ano para o outro. Às vezes a gente dá 10 passos em um ano e no outro volta 15, então é muito complicado analisar, mas eu acho que você tem um início aí de uma mudança. Inclusive foi o primeiro filme não falado em inglês que ganhou um prêmio de melhor filme no Oscar, né? Que é tão elitizado. Mas assim, a interseccionalidade das coisas, elas têm que ser pontuadas, né? Envolve tudo, envolve raça, envolve gênero, e é sempre o sistema, o sistema é foda. Mas eu queria ouvir do pessoal também, o que eles acharam disso, do Parasita e dessas outras questões também que fogem só do movimento negro, né? Do movimento feminista, tem outras questões de representatividade aí, né? Eu entendo muito a importância desse filme, sabe? Porque ele é o retrato de tudo aquilo que ele é o retrato da maioria, né, no mundo. Ele é o retrato que acontece na maioria do mundo. Tem uma cena mesmo que eu vi alguns trechos, assim, tem uma cena que eu acho muito interessante, que aí é a mulher dentro do carro, e eu acho que o pai, não sei, um dos personagens principais, ele é motorista, e daí ela fala assim no telefone, a chuva foi uma bênção, e daí quando você vê o outro frame, eles estão lá, tipo, a água tá batendo na cabeça deles, e tá separando os móveis, e eu fiquei, gente, esse filme é a pura realidade do mundo, sabe? É o mundo acontecendo nesse filme. Na hora que você estava falando de Green Book, eu fiz o parâmetro com um outro filme que eu assisti recentemente e gravei um podcast sobre ele também, que é Queen and Slim. Não sei se vocês já assistiram. What do you want? I want to ride or die. Cop killers! Cop killers! It was self-defense. There is nothing back there for us. E o filme tem algumas referências, as meninas disseram que é tipo umas referências, não, são uns tapas na cara sobre Green Book. Só que eu não peguei as referências porque eu não assisti Green Book. Então, assim, né? E Queen and Slim, ele retrata muito isso, é um filme, assim, sensacional. E que próximo ano eu espero que esteja na lista dos indicados ao Oscar. Eu ficaria muito feliz se ele estivesse.
né? E, enfim, eu entendo muito essa representatividade, porque eu sei que dentro da minha bolha de negritude, porque quando você... Eu, particularmente, não me envolvo com outras causas porque eu não tenho conhecimento de causa. Então, assim, mas dentro da minha bolha eu sou negra, então eu vejo as coisas, eu consumo as coisas que são de acordo com a minha raça, mas eu entendo também que existem outras pessoas, outras minorias que precisam dessa representatividade, sabe? E quando a gente fala de representatividade, eu penso logo nas crianças, sabe? Porque existe criança que é deficiente, tem criança que é trans, tem criança assim que tem uma família, uma forma familiar que difere daquilo que a gente acredita que as pessoas, na verdade, construíram, que é a ideia de família, e elas precisam ser representadas de alguma forma. E como Hollywood é o maioral nesse sentido, ele tem por obrigação fazer isso, representar essas pessoas, sabe? Para que a criança ela possa crescer sabendo que ela pode fazer o que ela quiser, pode ser o que ela quiser. Então, assim, e também para ela saber que a realidade dela é retratada dentro do cinema, sabe? Eu vejo muito disso. Queens Lincoln, inclusive, é de uma diretora negra, que é a Melina Matsoukas. Fica a dica aí. Ela foi diretora de Formation. A maioria dos clipes de Beyoncé foi ela que dirigiu. E é um filme... Minha gente, é sério. Se vocês assistirem aquele filme e não pararem o filme para respirar durante ele, vocês assistiram errado. E se vocês não chorarem em algum momento dele, não importa onde, vocês assistiram muito errado. Porque é um filme que ele aflora muito as emoções. Ele aflora, assim, de uma forma... E eu tenho até um fato bem engraçado sobre isso, que eu estava conversando com um amigo que é negro, aí eu falei para ele, eu fiz, ei, cara, assista Queen Slim. Aí ele, tem na Netflix? Porque essa juventude de hoje não entende, né? Que a gente pode baixar o filme pelo torrent. Aí ele fez. Aí eu fiz, não tem na Netflix, tu vai ter que baixar. E daí, uns 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem. Aí ele faz, cara, olha que filme legal. Aí quando eu abri o link Green Book, eu fiz, não, chega. Eu fiz, não vejo esse filme. E aí ele, mas por quê? Eu fiz, não, cara, eu não vi, não tenho autoridade para falar, mas assim, veja se você quiser, e enfim. Mas eu fiquei, caramba, o cara poderia ver Queen's Link, que ia representar de uma forma melhor do que Green Book, mas preferiu ver Green Book. Mas é como o Sérgio disse, né? Cada um vive a sua negritude da forma que achar melhor. Eu gostei muito de Parasita. Em geral, eu sou muito fã assim, de cinema asiático, né? Em geral. Chinês, japonês, coreano também. Sou muito fã de cinema. Até tem aqui, por exemplo, uma biografia, né, de um diretor que eu gosto demais, que é o Jason Ke. Acho que a Bruna deve conhecer. O Jason Ke, que fez o filme, se chama... o filme mais conhecido dele... Um Toque de Pecado, não sei se a Bruna deve conhecer. É um cara assim extraordinário, também na mesma linha desses novos diretores asiáticos assim, digamos que 40, 50 anos, sabe? E super inteligentes, que produzem filmes que estão discutindo o capitalismo, né, na Ásia. Eu achei interessante Parasita porque a Coreia do Sul sempre foi retratada assim como o modelo do capitalismo, né? Só que, por exemplo, eu acompanho um correspondente francês na China faz tempo, mais de 10 anos que eu acompanho ele tem um blog que eu sigo de perto, assim. Ele sempre está entre Seul e Pequim. Aí ele faz reportagem, descrevia essa questão de pobreza na Coreia do Sul, mas não é um discurso mainstream, sabe? Ele descrevia isso, ele mostrava essa questão da exclusão, digamos assim, de populações que estão realmente na pobreza, né? E que vivem em subúrbios lá na Coreia, sabe? Mas não é uma coisa assim que você via na mídia, sabe? E aí foi um choque, né? Quando as pessoas descobriram Parasita e como que ele retratou essa questão, né? Com essa brutalidade, assim. Mas, de certa forma, eu não fiquei tão surpreso, porque eu sabia desse processo através da leitura do blog que eu acompanho, do cara, do jornalista, e, sobretudo, do cinema de Jason Ke, né? Que esse filme, Um Toque de Pecado,
fantástico, assim, um diretor, assim, que eu considero ele um dos mais inteligentes, se não mais inteligente da atualidade. Ele traz um discurso hipercrítico sobre o capitalismo e relacionando sempre com essa violência, né? Como o capitalismo produz a violência. É engraçado porque essa violência que você vai ver em Parasita, você vê também nos filmes de Jason, que você vai ver como realmente o capitalismo entra nas partes, entra no sangue, nas veias, e torna uma coisa assim, um animal, né? E você brutaliza mesmo, né? Você brutaliza o meio ambiente, você brutaliza a humanidade, assim. Você se torna uma coisa assim, uma máquina destrutiva, né? Então, eu gostei muito desses filmes aí. Mas o filme que me marcou realmente nos últimos anos é engraçado, que é um filme que eu acho até subestimado, né, na América Latina. É curioso, porque é um filme latino-americano, que é o Roma. Que para mim é o filme que mais me marcou nos últimos tempos, assim. Te queremos mucho, Cleo. ¿Verdad? Te queremos mucho. Porque ele trata de uma questão que eu acho super importante, que eu descobri muito, que eu vi muito na América Latina, que é a questão da paternidade e da maternidade, que é uma questão um pouco sensível, eu acho. Por exemplo, o que eu observei nesse filme, que é uma coisa também que eu observo muito na sociedade, é essa questão da paternidade e dessa fragilidade, né, digamos assim, dessa questão de como o homem latino, ele descreve o México, mas você percebe que tanto na classe alta que ele descreve, na classe média ou na classe baixa, mais pobre, o mesmo fenômeno, né, de mulheres solos, né, mais solos, né, e de como os homens têm essa dificuldade de viver essa paternidade, né. E eu achei que esse filme simboliza muito a América Latina, nesse sentido que, pelo menos, eu identifiquei muito o Brasil no filme, eu identifiquei também o México que ele está descrevendo, e uma coisa que eu, conhecendo também outras culturas, como a africana, de alguns países na África e também da França, é uma coisa que eu senti muito mais forte, por exemplo, na América Latina. E é uma coisa que toca também de perto a população negra, sabe? Especialmente também a população negra. E é uma coisa que eu senti, digamos, mais pessoalmente, porque quando o filme estreou, a minha companheira estava grávida, inclusive eu assisti o filme escondido, porque tem uma cena muito forte de aborto no filme, e eu não queria que ela visse isso, então eu assisti escondido, para não criar uma espécie de choque, sabe, psicológico. Então, mas assim, para mim foi importante também, porque tem essa questão da paternidade recente minha, e o filme trata disso também. Então, e a própria população negra tem uma dificuldade também da forma como a gente é criado, a gente é marginalizado na sociedade. Você também tem muitos negros que não lidam bem com essa questão da paternidade. Então, eu acho esse é um filme realmente que me marcou muito. Então, enfim, para finalizar assim. Sensacional. Estamos... Já é o maior episódio do CorongaCast, não só de tempo, como de importância, na minha visão. E a gente sempre busca, né, renovar isso. E hoje foi renovado com vocês nessa mesa maravilhosa. E aí eu agradeço individualmente cada um. A Bruna Mascarenhas, que nos deu esse toque cinematográfico para essa conversa. Obrigado, viu, Bru? Não, obrigada a vocês, gente. Assim, pra mim, agora que eu fui ver o tempo que a gente tá aqui conversando, porque foi tipo uma conversa mesa de bar, assim, que tá fazendo falta, você sentar e ficar tipo horas, assim, falando sobre milhares de coisas. Foi um prazer enorme escutar esse pessoal incrível falando, tipo, gente, de verdade, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, tanto de falar um pouco quanto de escutar, porque pra mim foi uma puta de uma aula. Obrigada mesmo, Paulo, Leonardo e todo mundo aí. Caroline Carmo, podcast NBA das Minas. Que honra! Sério, muito bom. Ai, gente, eu que agradeço a oportunidade. Agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui, tá aprendendo, né? Porque eu sempre, quando a gente vai gravar podcast sobre essas questões, a gente sempre aprende, é uma troca, né? E essa troca foi muito boa. Assim como a Bruna, quando eu vi aqui o tempo, eu fiz, caramba, tem 2 horas, quase 2h30 já que a gente tá aqui conversando. Eu nem vi o tempo passando. Então, assim, foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo, de coração. Foi um prazer conversar com você, Bruna, com o Paulo, com o Leonardo, Sérgio.
Eu não vou rasgar seda para você em outro podcast. Certo? Porque você não tem noção. Você sabe o quanto eu te admiro, assim, muito, né? A gente se segue no Twitter e tal.